Aula 19, estamos vendo a aliança da lei, é esse período da saída, do período da saída de Israel do Egito, pela travessia no deserto, até o início da monarquia. Nesse estudo da aliança da lei, o nosso primeiro momento foi o período que Israel ficou no deserto, e ali no deserto ele recebeu as leis. Deus passou a mandamentos a respeito da ordenação do culto, como nós vimos. Após o período do deserto, então Israel chega em Canaã, e aí nós passamos a ver já Israel sob a liderança de Josué. Então nós estudamos na lição passada a questão da conquista da terra e também como é que ficou distribuída a terra entre as 12 tribos. Então nós temos aí 2 mapas que ilustram como houve essa divisão, lembrando que a tribo de Levi não recebeu uma porção de terra. Os levitas receberam cidades onde eles iam morar, porque o serviço deles não era agropecuário como os demais, mas era o serviço religioso. E também nós vemos que a tribo de José, ela aparece aí dividida nos seus 2 filhos, Efraim recebeu uma porção de terra e Manassés também uma porção de terra. No final do livro de Josué, nós temos a reafirmação da aliança. É importante, porque à luz dessa aliança que Josué fez com o povo, nós entramos agora no chamado período dos juízes. Então vamos ver o que este livro dos juízes tem a nos ensinar. Primeira informação importante é entender quem foram os juízes. São diversos relatados aqui. De modo geral, nós podemos destacar 3 características comuns a esses juízes. Primeiro, que eles foram líderes militares para defender e libertar Israel dos povos vizinhos opressores. Então, por exemplo, os filisteus, os midianitas, que aparecem aí, aquela ideia de que é um juiz que ficou atrás de uma escrivaninha, atrás de uma mesa, só analisando lei, não é bem exata. Alguns juízes, não todos, mas alguns juízes, eles foram também generais, eles conduziram o exército de tribos, ou da união das tribos na luta contra esses povos vizinhos aí. Então, um exemplo é o Gideão, Gideão, que conduziu, reuniu milhares de israelitas, mas depois ele só foi com uns 300, na batalha. Mas além de líderes militares, eles também foram líderes espirituais. Também tiveram essa incumbência, de trazer o povo à fidelidade, à aliança de Deus, que foi ali reafirmada com Josué. Então, líderes espirituais, embora alguns tivessem atitudes questionáveis. Então, você lendo o livro dos juízes, alguns, mesmo sendo líderes espirituais, não foram também 100% fiéis, ou seguiram na totalidade tudo aquilo que estava na aliança da lei. Então foram com certa imperfeição, mas não deixaram de ser líderes espirituais. Com que objetivo? Trazer o povo para mais perto da teocracia. Então a gente tem que lembrar sempre isso.
O propósito de Deus foi formar uma nação teocrática, que o povo entendesse que eles não precisavam de um líder humano, que se cada uma das tribos, cada uma das famílias seguisse a lei e fossem fiéis a Deus, aquela nação seria abençoada, porque eles teriam o líder, né? O seu general, o seu líder, o seu soberano, o seu rei, Deus. Essa é a ideia da teocracia. O povo se desviava dessa teocracia. Os juízes, de alguma forma, ainda que imperfeitamente, procuravam trazer o povo, né, para mais próximo aí desse sistema. E claro, né, os juízes também foram administradores da justiça em Israel. Bom, também não teria sentido se o juiz não fosse juiz. Então ele também foi juiz. Então líder militar, líder espiritual e exercendo a função mesmo de juiz, administrando a justiça. O que a gente vê em cada história é que determinado juiz, ele se destacou mais, por exemplo, como um líder militar. O outro se destacou mais como um líder espiritual. Nunca foi numa guerra, nunca pegou numa espada, né? Outro se destacou mais no exercício da magistratura. Alguns se destacaram em duas dessas características, ou às vezes foi momentâneo, num determinado momento, talvez no inicial da história desse juiz, ele teve uma característica de ser um líder militar ou um líder espiritual, e depois ele acabou exercendo mais uma outra função. Então, é questão de você ir lendo, né, estudando e percebendo como estas coisas aconteceram com cada um dos juízes. Então, as principais narrativas dos juízes, depois a gente vai ver uma lista aqui, são vários juízes que são mencionados aqui neste livro. É presumível que, além destes cujos nomes aparecem aqui, houve outros, e talvez em lugares diferentes, tá? Mas no livro dos juízes, eu coloquei como principais narrativas, não os principais juízes, mas as principais narrativas. A gente presume que também foram os principais juízes, mas, né, talvez não tenham sido. Então, olha, Débora e Baraque, inclusive uma informação interessante, né, de uma mulher, porque naquele contexto não era comum mulheres se destacarem assim na liderança, né? Mas Débora e Baraque, então o seu capítulo 4 e 5, traz a narrativa desta dupla aí. Capítulos 6 a 8, nós temos a narrativa que fala de Gideão. Capítulos 11 a 12, a narrativa sobre Jefité. E capítulos 13 a 16, a narrativa a respeito de Sansão, né? Talvez o mais falado, o Sansão, por causa da sua característica peculiar, né? Da força, da grande força que ele teve. Então essas são as principais narrativas. Se você estudar o livro dos Juízes, você vai encontrar essas principais narrativas, né? Veja que há capítulos ali que não tem principais narrativas, né? Por exemplo, capítulo 9, capítulo 10, informações, mas são informações importantes também. E aí a lista dos nomes que aparecem, como eu disse, é presumível que outras pessoas tenham sido também juízes, mas não constem aqui nessa narrativa. Mas este livro, né, de Juízes, que, como é escritura sagrada, apresenta um fato, ou o fato de que estes
foram juízes, né, por um tempo na história de Israel. Então, o Otoniel, o Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Samuel, a gente vai ter um capítulo só sobre Samuel, porque Samuel ele faz uma transição entre o período dos juízes e a monarquia, né? Então ele é o último juiz que vai ungir os próximos reis, né? Saul e Davi. Então a gente vai ter provavelmente a próxima aula específica. Esse aí é o pano de fundo histórico que eu tenho trazido. Eu sei que é um pouco difícil de enxergar ali, mas depois você consegue ver com mais clareza no vídeo. Mais uma vez, a data dos juízes vai depender de qual data você vai considerar o êxodo. Tá? Nós já vimos que existem duas datas possíveis, uma escola mais tradicional que defende ali o ano de 1440 aproximadamente, né, período ali, e uma data, e um outro entendimento de uma data mais próxima ali a 1250. Se a gente pegar então essa data aqui, nós temos aqui a lista dos juízes, mais ou menos na ordem, na sequência cronológica, né? Esse Débora e Baraque, ele até aparece aqui ano 1125, porque é uma data possível de ser localizada hoje através de algumas informações, tá? Então começa assim, né? Mais ou menos, depois vem esse outro grupo um pouco mais para frente. Sansão possivelmente morre nesse ano 1063. Sansão é uma possibilidade aí dado segundo algumas pesquisas. E Samuel então vai exercer o seu ministério, né, o exercício do ministério dele por volta do ano 1050. Essa data aqui, 1050, não é o ano da criação, né? Como eu falei, aqui embaixo você tem o ano da criação. Aqui em cima são os anos de acordo com o nosso calendário, né? De Jesus para trás começa o ano 1 antes de Cristo, o ano 2 antes de Cristo, então nós estaríamos aqui aproximadamente, ou bem próximo do ano 1000, que a gente depois vai ver que Saul começa a reinar aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo, tá? Em relação à criação, nós estamos quase 3000 anos aqui já da criação, né? Então é interessante para a gente perceber como que a Bíblia ela pega um período muito grande, né? 3000 anos aqui da criação. Como eu disse na aula passada, os filisteus já estavam aqui, né, na terra de Canaã, por isso que os juízes vão ter batalhas, né, com os filisteus. Na Mesopotâmia, nós já temos aqui o Império Assírio constituído. Olha aqui, o Nabucodonosor I, tá? Veja, esse é o primeiro. Aquele Nabucodonosor que vai invadir Israel, destruir ali Israel, que a gente vê lá no livro dos reis, é o Nabucodonosor II, tá? O Nabucodonosor I é quem inicia então o chamado Império Assírio, né? E aí já vem outros imperadores, que você inclusive encontra o nome de alguns aí no texto bíblico. Então esse é o período aí dos juízes. Esse mapa, ele mostra aproximadamente onde cada juiz atuou. Então veja, o juiz ele não era um líder, vamos falar assim, um líder nacional. Ele liderava
regionalmente, né? Então você vê aqui, ó, Sansão aparece aqui nessa região, né? Otoniel mais aqui, Gideão aqui, o Baraque aqui, né? Jair, Jefté. Então ele mostra as regiões mais atuantes do juiz. E em alguns juízes houve sim o ajuntamento, né, de todo o exército israelita, conforme o caso. Tá? Então cada história dos juízes, ela tem a sua particularidade. Então quando você lê ali as histórias, você vai perceber que envolve certo inimigo, que envolve certas tribos, envolve certa região, né, de Israel. Por quê? Por que não é uma coisa nacional? Porque até esse presente momento, Israel funcionava num sistema tribal. Ele não era democracia, porque não havia um governo central que fora constituído pelo povo, que é isso que significa democracia. Não era uma tirania, porque não havia um homem, né, uma pessoa que com mão de ferro e autoridade absoluta mandava e desmandava. Não era uma oligarquia, onde um grupo seleto de nobres, né, de pessoas seletas, governavam o povo, né, talvez os mais ricos. Também não era. Deveria ser o que então? Uma teocracia. Não precisaria de um governo central. Uma teocracia. Mas e as questões do povo, como que seriam resolvidas? Pelo ministério dos levitas, que incluíam os sacerdotes. Então os líderes espirituais, os sacerdotes, auxiliados ali pelos levitas, eles teriam essa função de, além do exercício do serviço religioso, também o conhecimento das escrituras, das leis que foram dadas ao povo, para poder dirigir a nação. Então, se você tinha alguma demanda e precisava de algum esclarecimento, você procuraria, né, na cidade dos levitas ou entre os sacerdotes, a orientação necessária. E se o povo fosse fiel, isso iria, né, funcionar. Era assim que era para funcionar. Por que os juízes? A leitura do capítulo 2 é essencial para entender o livro dos Juízes. Você lê o capítulo 2, é como você pegar um livro de várias páginas, e ler a introdução, e a introdução é tão bem feita que você já consegue compreender qual é o propósito do livro, o que ele quer tratar, qual é a razão de tudo aquilo ter acontecido. Então, o capítulo 2 de Juízes, ele introduz toda a série de acontecimentos que vem depois, todos os outros juízes, a atuação deles, né? O que diz esse capítulo 2? Por que os juízes? Primeiro, por rebeldia. Os israelitas abandonaram o Senhor e trocaram pelos ídolos. Então, por exemplo, capítulo 2, 10 a 13. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal e Astarote, deuses os mais conhecidos ali daquela terra, dos povos que habitavam ali naquela terra. Então, o povo israelita abandonou a aliança. Na última aula que nós estudamos sobre Josué, e vimos que no finalzinho da vida de Josué, antes dele morrer, ele teve essa preocupação.
Bom, agora que todo mundo está no seu lugar, né? Está plantando, está criando seu animal, está vivendo em paz, agora será que esse povo não vai se desviar? Será que nesse momento de prosperidade, o povo não vai se esquecer do Senhor? Então vem cá, vamos lembrar da aliança, vamos reafirmar a aliança, vocês se comprometem aqui com o Senhor, e aquela geração, né, ali presente diz sim. E o texto de Juízes está dizendo que enquanto Josué esteve vivo, e mesmo depois que ele morreu, mas aqueles que estavam presentes naquele evento, né, da reafirmação da aliança, continuaram vivos. A geração seguinte, mas depois a outra geração, essa geração teve memória curta. Teve memória curta. Esqueceu de tudo aquilo. E o que era mais fácil? Você viver pela fé num testemunho de pessoas que já estavam mortas, ou você colocar a sua fé em coisas palpáveis, os Baalins e Astarote. Veja que essa tendência à idolatria, ela vai acompanhar o povo de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí o povo foi para o Egito, depois que morreu Jacó, José e os seus filhos, aquela geração, depois ali de 2, 3 séculos, quando Deus chama Moisés, e fala para ele lá, dizer para o povo, né, que ele ia libertá-los, qual foi o questionamento de Moisés? Mas o que eu vou dizer para eles? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Diz para eles que eu sou o que sou, né? Quer dizer, não tenho aqui uma explicação, né? Eu sou quem sou, e mais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus pais, é que está te enviando para libertá-los do Egito, porque ouviu o clamor de vocês. Então, é como se Moisés precisasse, então, e não precisasse não, ele precisou mesmo trazer a lembrança do povo, como se fosse assim, olha, lembra que quando vocês eram pequenos, vocês ouviram falar disso? Lembra que o seu avô contou essa história? Pois é, eu estou aqui falando em nome daquele Deus. E o povo, certamente vivendo no Egito, estava tendendo à idolatria egípcia. A gente percebe que no período pós-Josué, acontece a mesma coisa. O povo parece que tem memória curta, o povo prefere colocar a sua fé em objetos palpáveis, como os Baalins, né, e Astarote. Então, os juízes foram levantados por Deus por causa da rebeldia do povo israelita. Isso você encontra também no capítulo 3, versículo 7, versículo 12, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Todos esses textos vão dizer que Israel abandonou o Senhor, né, e praticou as coisas ruins. Outra coisa da razão dos juízes é porque o Senhor os entregou nas mãos dos cananeus, especialmente dos filisteus. Então, capítulo 2, 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Então, o que acontece? O povo de Deus, ele vive debaixo da sua proteção. Existe uma obra maravilhosa do Senhor nesse mundo espiritual, protegendo, guardando o seu povo e diariamente derramando bênçãos.
Por isso que ser ingrato é um grave pecado. E somos exortados várias vezes nas Escrituras a louvar o Senhor, a dar graças ao Senhor pelo seu cuidado, sua proteção. Isso está acontecendo agora que a gente está aqui. Mas, quando a gente fica vivendo uma vida distanciada de Deus, infiel a Deus, o que acontece? O próprio Senhor, então, vai como que se levantando a sua mão e uma maneira até disciplinar, É uma punição disciplinar, porque já que nós queremos então compactuar com o que nós consideramos prazeres do mundo, então compactue com essas dores também que o mundo traz, A violência e a imoralidade e todas as suas consequências, Tudo que é de desastroso começa também a vir. Então o Senhor, ele retira os inimigos. À medida que o povo também vai abandonando o Senhor, Ele permite que esses inimigos adentrem e tragam, sofrimento para o povo. E em determinados momentos, quando o povo clamava, porque está muito, está muito grave, então Deus levantava esses juízes, que é o terceiro ponto. O povo clamou a Deus, e Deus, misericordioso, levantou juízes para liderar o povo e o trazer de volta à fidelidade à aliança de Josué. Lembrando que esses inimigos, eles eram idólatras, eles eram imorais. E ao mesmo tempo que quando o povo clamava a Deus, na misericórdia, voltava a proteger o seu povo, ele também punia essas nações, Punia essas nações, não eram gente boa não, eram gente ímpia, que adentravam ali o povo israelita. Então versículo 18, do capítulo 2, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Mas aí a gente vê a ineficácia dos juízes. Veja, Deus levantava os juízes, não é que aquela providência de Deus era ineficaz, Nada que Deus faz é ineficaz, Eu estou querendo dizer ineficaz em que sentido? Que era preciso uma sucessão de juízes. Olha o que o versículo 19 diz: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, Deus levantava o juiz, porque o povo clamava. E Deus é misericordioso, era o povo dele. E vinha o juiz, e o povo superava aqueles inimigos, expulsava eles dali, e o juiz tinha aquela função de ser líder espiritual também, ainda que alguns com deficiência, mas o povo se ajustava mais à aliança, e reinava a relativa paz, mas o juiz morria, voltava de novo, e voltava, diz o texto, voltava pior. A gente está vendo isso nas mensagens de domingo à noite, que está acontecendo a mesma coisa com Israel no período da monarquia, Jeroboão recebeu um presentão de Deus, vamos falar assim, Salomão não me foi fiel, tendeu para a idolatria, deixou-se levar pela vaidade. Eu estou deixando 2 tribos com o filho dele, e para você eu estou dando 10. O Jeroboão não era descendente de Salomão, não era nem nobre, não era nem de família nobre. E se você for fiel para mim, Jeroboão, eu vou te dar uma casa estável. Aí o Jeroboão passa a liderar 10 tribos, e rapidinho ele percebe, mas se o povo começar a ir para Jerusalém, porque
A divisão foi política, não foi religiosa. Não era para ter duas religiões, dois centros religiosos, dois deuses, duas leis. A divisão era política. 10 tribos para cá, liderado por Jeroboão, 2 para cá, liderado por Roboão. Mas Jerusalém, né, Jerusalém, o sacerdócio, a lei, o culto, unificado. Mas o Jeroboão pensou assim, os caras vão lá, e lá vão fazer a cabeça deles, e logo, logo esse povo vai se rebelar contra mim, eu vou perder minha posição de rei. Então, o que Jeroboão fez? Ele, criou o seu próprio sistema de culto, estabeleceu o seu próprio Deus, seu próprio sacerdócio. E infelizmente, depois a gente vai lendo que a sucessão dos reis de Israel foi só piorando, quando chega ali em Acabe, que diz que ele foi o pior dos piores. E hoje nós estamos ali na época do profeta Eliseu, nas mensagens de domingo à noite, que é no período do filho de Acabe, Jorão, e a situação é de um povo idólatra, sistema caótico. Então a gente vê que na época dos juízes foi isso. E o interessante é observar como que o livro dos juízes, ele faz uma ponte entre Josué, a teocracia estabelecida ali no período Moisés e Josué, com a monarquia iniciada ali após o último juiz, que foi Samuel. Então olha que interessante, o desejo de um governo humano foi crescendo e se tornando a preferência de um povo que trocaria a teocracia pela monarquia. Então você começa a perceber ali, olha, Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança, 19:1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, aí começa a contar uma história de um levita. 21:25. O último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então o livro dos Juízes começa, morreu Josué, aí vem o capítulo 2, o povo rapidinho abandonou a aliança, se tornou idólatra, rebelde e mau. Deus socorreu o povo, levantando juízes para que não era um governo central, eram pessoas para socorrer o povo, para trazer paz, para trazer o povo de volta à lealdade e à aliança. Mas vinha o juiz, vinha outro, o povo rapidamente se esquecia, voltava para o mal cada vez pior. Capítulo 2, e Juízes começa depois, a partir da metade do livro, começa, não tinha rei em Israel, cada um fazia o que queria, ou seja, como não tinha um governo humano, cada um vivia do jeito que queria. Eu acho que isso é certo, eu faço assim. Veja, você não tinha um governo humano, mas você tinha Deus, era para ser teocracia. Então se o meu prefeito, se o meu governador, se o meu presidente, se o meu juiz, se o meu delegado, se o meu professor, seja qual for a autoridade, não disser para mim, respeita os mais velhos, dá preferência para eles, onde está escrito pare, você pare, Então, se eu não tenho ninguém que fala isso para mim, eu vou fazer do jeito que eu quero? Não, por quê? Porque eu tenho as escrituras, eu tenho Deus me dizendo, antes dos homens, antes das autoridades, como é que eu devo viver.
Então não preciso que uma autoridade humana me chame a atenção e me coloque no caminho da justiça, porque quem já faz isso na minha vida é Deus. Muito bem, então vamos encerrar aqui. Próxima aula a gente entra com Ruth e Samuel, né? A Ruth não foi juíza e não tem ali uma história de um juiz, mas acontece nesse período. Então a gente vai estudar rapidamente esse livro e daí nós nos dedicamos à história de Samuel com mais detalhes.